Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda parte da série de vídeos onde a gente vai contar para vocês como criar seu Data Analytics Pipeline na Google GCP. Essa é uma série de vídeos que nós estamos fazendo para você conhecer em alguns detalhes os principais componentes para a construção do seu pipeline de Data Analytics. Como nós falamos na primeira parte do nossa série de vídeos, nós temos uma construção de vários componentes que atende diferentes partes do processo de pipeline. Um é a parte de captura, o segundo nível é a parte de processamento, ou a parte de armazenamento, análise e o uso dos dados. Existem componentes, alguns já publicamos vídeos no nosso canal sobre o Data Catalog e o Composer, mas nós estamos complementando outros componentes importantes na construção do seu pipeline. Na primeira parte dos nossos vídeos, nós falamos do Cloud Store, um componente importante na construção do seu Data Lake. Agora, vamos falar uma das peças principais da construção de armazenamento e análise dos dados, que é o BigQuery. BigQuery que é um componente importante e realmente a grande estrela da plataforma da Google na construção do seu pipeline de Data Analytics. Bom, para conhecer um pouco melhor, vamos passar usando esse vídeo da Priyanka, onde ela conta um pouco de alguns componentes importantes, alguns aspectos importantes para você conhecer, né, alguns detalhes de uso de que é o BigQuery. Então, nesse vídeo, a gente vai conhecer alguns componentes importantes na construção, então, do entendimento do que é o BigQuery. Então, o BigQuery é uma solução de Data Warehouse Enterprise, que permite com que você faça desde a parte de ingestão até o armazenamento. Então, toda essa solução permite com que você consiga armazenar. Que casos de uso que eu posso ter hoje para executar dentro do BigQuery? Por exemplo, eu posso pegar transações de IoT, né, logs ou transações de bancos relacionais, fazer agregações, processamento só usando o BigQuery. Então essa solução permite com que eu, a partir dessa estrutura que eu crio de datasets dentro do BigQuery, eu consigo fazer análise. E aí, a partir daí, eu posso publicá-las para serem utilizadas para outras ferramentas que possam ajudá-los à tomada de decisão. Bom, o que mais que o BigQuery permite? É todo o processo de gestão que permite que eu faça desde processos streams ou batches, carregar os dados para dentro de datasets do BigQuery. E a partir daí eu consigo fazer processamento para tirar insights. E isso pode ser feito com total gerenciamento desse ambiente do Data Warehouse, que permite centenas de milhares ou milhões ou bilhões de linhas armazenadas, chegando a petabytes, né, escalável. Essa solução é totalmente compatível, né, a SQL ANSI. Então, permite com que você interaja com todos os datasets armazenados, basicamente utilizando simplesmente SQL. Então, para quem domina já de bancos de dados relacionais a utilização de SQL, facilmente vai conseguir trabalhar com o BigQuery. Então, esse é um ponto importante, vantagem da conhecimento que você já tem hoje de outras plataformas de bancos de dados relacionais para utilizar naturalmente o BigQuery. Claro, é uma estrutura de dados que permite com que eu tenha escalabilidade e facilite também de forma autônoma a criação de modelos, né, de machine learning. Então permite com que eu possa criar modelos preditivos através do que a gente chama de BigQuery ML, né, Machine Learning. Então essa solução já disponível dentro do BigQuery permite com que com comandos, né, simplesmente comandos, eu consiga criar modelos e fazer esses modelos rodarem para me dar predição. Então isso auxilia de forma rápida já atender a alguns diversos modelos mais comuns de utilização de Machine Learning. Nada impede que eu possa construir meus modelos em outras ferramentas e consumir os datasets que eu tenho armazenados dentro do BigQuery. Bom, o que mais eu posso a nível de visualização? Obviamente, eu consigo fazer toda uma interface de visualização já através das ferramentas que a Google possui, como o Looker e o Data Studio, altamente conectados e nativamente conectados ao BigQuery, como também planilhas, né, o Google Sheets, que eu posso estar utilizando, conectando com os dados que estão no BigQuery. Mas nada impede
que eu faça conexão com outras ferramentas de visualização de BI, que permite que tenha seus drives para conexão direta no BigQuery. O que mais então permite com que, através da criação de um projeto, tenha essa estrutura e permita também consumir datasets públicos. Então, a Google fornece já uma série de datasets públicos para serem feita a gestão deles dentro do BigQuery e compartilhando as informações. Então, são datasets, a maior parte hoje, naturalmente, de empresas públicas americanas, mas existe já vários datasets espalhados no mundo que são possíveis eu conectar e estão publicados numa base pública da Google GCP e eu posso utilizar diretamente dentro da minha estrutura, do meu projeto do BigQuery. Bom, quais são os caminhos que eu posso estar utilizando o BigQuery? Então, um dos caminhos que eu utilizo é através da console. Então, existe uma console que eu trabalho diretamente nessa interface. A outra forma é através de linha de comando, o command line, e também através de APIs. Então, existe uma série de recursos que você pode estar utilizando, não só através da console ou linha de comando, ou mesmo via APIs através de outras ferramentas que você queira utilizar para consumir os datasets que você armazenou dentro do BigQuery. Legal. Vamos ver que outros pontos importantes que ele pode destacar. A parte de segurança, ele já todo o dado já é armazenado criptografado, permitindo que eu consiga fazer toda a gestão através da gestão de usuários dentro da Google Cloud, permitindo com que você controle o que o usuário pode acessar o seu dataset. Isso também complementa a questão de governança de dados. Então, ao utilizar o Data Catalog e o DLP, o Data Loss Prevention, você consegue gerenciar os dados sensíveis que você tem armazenado no BigQuery, definindo quais são os perfis de usuários que podem acessar determinadas colunas, informações que eu tenho em um conjunto de datasets. Então, isso é totalmente integrado e eu consigo fazer de forma organizada esse controle. Bom, com relação ao custo, eu tenho toda a parte de armazenamento, que tem obviamente o custo, e o custo por consulta. Então, isso é os principais custos que eu tenho, ou seja, eu tenho um custo de centavos de dólar por cada giga armazenado e tenho um custo a cada 1 tera de consulta. Então, realmente é muito eficiente a parte de otimização em relação a toda a parte de armazenamento. E na parte de storage, eu posso gerenciar os dados de duas formas. Ou aquele dado que é mais ativo, por exemplo, até 90 dias eu tenho consumo sempre ativo desses dados, 3 meses, e a longo termo, eu posso configurar que dados mais antigos, maior que 90 dias, ele fica numa estrutura mais fácil. Da outra forma da consulta, eu tenho duas formas de gerenciamento. Uma é pagar pelo consumo, on demand, onde eu pago um valor pelo consumo de queries a partir de 1 tera, até 1 tera de leitura é gratuita, e a outra alternativa é um flat rate, um valor fixo que eu pago já reservando o meu processamento no BigQuery. Então não interessa se eu vou ler 1 tera ou 300 tera, o valor vai ser sempre o mesmo. Então isso torna-se bem eficiente a minha análise de custo e manutenção do meu custo ao longo dos meses, ao longo do ano, em relação à utilização de recursos dentro do BigQuery. Bom, o que mais a gente falou aqui, então, só para a gente recapitular dentro dessa estrutura hoje do BigQuery. Então, a gente falou que é uma solução de Enterprise Data Warehouse que permite gestão, armazenamento, análise e visualização. Então, eu posso tanto trabalhar com dados batches ou streams, para que eu possa tirar minhas informações. Eu tenho uma série de features que permitem que eu utilize o BigQuery pela própria engine ou para machine learning ou conexão de dados espaciais é possível, conexão de planilhas ou outras ferramentas que eu quero estar utilizando. Tá? Então, já tem um processo de utilização de NLP através de dados armazenados. Como é que eu trabalho? Então, eu posso trabalhar tanto na gestão batch ou gestão stream diretamente ao BigQuery ou queries materializadas, é possível construir dentro do meu processo, dentro do BigQuery, como também eu tenho uma ferramenta de DTS, que é o Data Transfer Service, que permite eu conseguir trazer dados que estão, por exemplo, no Teradata, no S3 ou na própria Cloud Store para dentro do meu BigQuery.
Então, uma série de recursos que eu posso estar utilizando para consumir esses dados, então, como a gente falou antes, seja pelas ferramentas de visualização que a Google oferece, Looker ou Data Studio, como também outras ferramentas que eu posso estar colocando. Segurança, a gente comentou, a gente tem toda a gestão de controle e criptografia de quem vai estar acessando os dados, e a nível de preço, o preço pode ser pelo armazenamento e eu posso reduzir esse custo de investimento mensal, distribuindo meus dados em que é mais ativo e o que é menos utilizado, como também na consulta, que pode se pagar por volume de consulta ou por um valor fixo de recurso dedicado. Ok? Em resumo, por exemplo, esse caso de uso, eu tenho dados que estão armazenados no Cloud Store, que passam pelo PubSub, que é o componente que eu tenho na Google Cloud para streaming de dados, passando o Dataflow, é um tema que a gente vai falar também mais adiante, e complementa os dados que estão no BigQuery que pode ser consumido. Então eu tenho todo um recurso, e é o principal recurso efetivamente que eu tenho de trabalhar dentro da minha estrutura de dados. Okay? Só para complementar alguns aspectos, né, nesse vídeo que nós estamos falando, eu reforço alguns itens importantes. Na parte de gestão, eu tenho condições de fazer gestão tanto via dados no Cloud Store, ou HTTP Post, ou diferentes formatos e de várias formas eu tenho de conectividade com o BigQuery. Posso trabalhar com streams também, como a gente falou anteriormente. Eu tenho as queries materializadas, um recurso bem importante para que eu possa preparar, transformar e organizar meus dados que eu quero estar publicando e liberando para consumo, e o DTS, Data Transfer Service, que é um serviço que permite com que eu gerencie a injeção de dados de vários recursos, e alguns recursos que são gerados pelo menos, por exemplo, pelo AdWorks, YouTube, Google Analytics, Google Play, que eu posso já receber os arquivos e eles alimentarem tabelas automaticamente dentro do BigQuery, certo? A nível de formatos, é interessante entender que eu posso trabalhar com diferentes formatos, fazendo a gestão para dentro do BigQuery. De duas formas, eu posso fazer toda a transformação da leitura de um arquivo em Parquet para dentro do dataset BigQuery, como também eu posso fazer uma tabela externa do BigQuery consumindo os arquivos em formato Avro ou Parquet, através do armazenamento no Cloud Store. Então eu tenho um recurso bem interessante de ou trazer o arquivo para dentro do BigQuery ou consumir de forma externa. Um outro ponto importante que muitas vezes o pessoal pergunta, como é que eu ganho mais performance, melhor eficiência no custo, né, reduzindo o custo de leitura, né, como a gente falou, a gente paga pelo volume de leitura, né, a partir de 1 tera, né, de leitura nas minhas queries. Eu tenho dois recursos importantes que eu tenho que considerar na construção dos datasets. Um é o particionamento, que, por exemplo, eu posso particionar por uma coluna de tempo ou por um inteiro, de uma faixa de valores. Isso ajuda a diminuir o volume de dados, né, dentro da baixa cardinalidade que eu posso ter nessa estrutura, ou a clusterização, onde eu escolho com determinadas colunas que podem nos ajudar a fazer um agrupamento de dados mais eficiente, consequentemente reduzindo o volume de bytes que eu vou ler a cada consulta. Então são dois recursos muito interessantes e importantes da concepção da minha estrutura de dados dentro do BigQuery. Pegando o que nós falamos na primeiro capítulo da nossa série de vídeos, o Cloud Store, comparando o BigQuery, você pode ver aqui rapidamente qual é a comparação, qual é o objetivo de cada um dos produtos, que isso vai facilitar justamente o entendimento. Então, lembrando que o Cloud Store é uma estrutura de sistema de arquivos que eu posso armazenar dados não estruturados, ou semi-estruturados, ou estruturados. Já o BigQuery é focado numa estrutura relacional, de transacional, que é onde o Cloud Store ajuda o engenheiro de dados a construir o seu data lake, a estrutura de arquivos, receber arquivos externos para preparar eles para fazer a gestão do BigQuery. Já o BigQuery é muito focado para quem é o analista de dados, onde vai consumir os dados já carregados e, consequentemente, poder fazer as suas análises. Então, nosso objetivo nesse segundo vídeo é justamente mostrar essa comparação dessas duas estruturas de armazenamento de dados, o Cloud Store e o BigQuery, aonde permite justamente vocês entenderem dentro da construção do meu pipeline na Google GCP como é que são esses componentes que a gente está utilizando. E
Por hoje é essa parte que eu gostaria de mostrar para vocês. Fica aqui o convite para vocês seguirem o nosso canal no YouTube, marcar o alerta ali para receber os próximos vídeos que nós vamos estar complementando. Esse assunto que é importante entender quais são os componentes que você pode utilizar de forma simples e rápida para a construção do seu Data Analytics Pipeline. Obrigado e sigam o nosso canal aqui no YouTube.